Tá certo, professor. Bom dia a todos. Nós vamos dar seguimento à sessão de cabeça e pescoço, certo? Hoje nós vamos falar sobre anatomia e inflamação das glândulas salivares, certo? Eu vou adiantando a anatomia e no final a gente tem uns casos, porque senão não dá tempo, tá? Bom, com relação às glândulas salivares, nós temos dois grupos exócrinos dessas glândulas, as glândulas maiores, que fazem a maior parte, produzem a maior parte da saliva, cerca de 80%. Elas estão em pares, né? Um par de parótidas, um par de submandibulares, um par de sublinguais, e temos as glândulas menores, que correspondem a cerca de 600 a 1.000 glândulas menores, que estão presentes na mucosa da cavidade oral, na faringe, na cavidade nasal e nos seios paranasais. Com relação à função, né, a secreção de saliva, ela tem a função de digestão, por exemplo, principalmente de carboidratos, a lubrificação da arcada dentária, da mucosa oral, e tem também a função de limpeza e proteção. Com relação aos processos patológicos, nós podemos subdividir em três. Nós vamos falar hoje sobre os inflamatórios infecciosos, né, que podem ser agudo ou crônico, mas as glândulas salivares também podem ser acometidas por processos obstrutivos, por processos neoplásicos, que correspondem a menos de 3% dos tumores de cabeça e pescoço, e esses, por sua vez, eles são a causa de menos de 0,1% das mortes causadas por esse tipo de câncer. E esses processos são malignos ou benignos. Falando aqui um pouco de uma forma mais genérica, né, iniciando a anatomia das glândulas salivares. Esse primeiro aqui, nós temos o ducto parotídeo. Número 2, a prega sublingual. 3, carúncula sublingual. E aqui são as glândulas maiores, né, glândulas salivares maiores. A sublingual, a submandibular e a parótida. 4, 5, 6, respectivamente. Aqui, um pouco da anatomia com relação ao nervo facial e suas ramificações. O nervo facial vem posteriormente, entra pela parótida, né, e se subdivide em alguns ramos, que são esse primeiro, o temporal, segundo, o zigomático. Aqui temos o ducto parotídeo de verde. Logo embaixo temos o ramo do nervo facial, o ramo bucal do nervo facial, logo abaixo marginal e em seguida o ramo cervical, aqui representado. Bom, com relação ainda à anatomia das parótidas, ela vai estar localizada entre o processo mastoide, que fica posteriormente, e o ramo mandibular, que fica anteriormente, certo? Ela vai ser subdividida em dois lobos cirúrgicos, o superficial e o profundo. O superficial, ele vai corresponder a 80% do parênquima, e o profundo, por sua vez, vai corresponder a 20% do parênquima. É importante essa subdivisão, principalmente por conta da anatomia cirúrgica, né, para que não haja o acometimento do nervo facial, né, porque esses dois ramos são subdivididos pelo nervo facial, então é importante que a gente delimite bem esses dois ramos para, em caso de necessidade cirúrgica, não venha, porventura, pegar esse nervo facial. Além disso, temos aqui o ducto parotídeo, que eu já comecei a falar, né, que é um ducto excretor principal, que vai ter o comprimento de cerca de 7 centímetros e vai sair da porção anterior aqui da parótida, esse ductozinho aqui de verde. Aqui nós temos um corte transversal, abaixo da língula da mandíbula. Ela está mostrando principalmente o pterigode medial e o masseter. E aqui um ATC sem contraste, que vai mostrar o lobo acessório, o lobo parotídeo acessório aqui, que está presente em 20% da população, cerca de 20%. Aqui nós temos o masseter, os dois, e aqui as glândulas parótidas. A gente vê que esse lobo acessório está lateralmente aos masseteres e separados da glândula parótida. Aqui, uma outra imagem anatômica, né, regional, anatomia regional da parótida, por ressonância magnética.
Aqui nós temos os limites, né, da parótida, nós temos o músculo masseter, o 2, a apófise estiloide, 3, o pterigóide medial, 4, corpo posterior do músculo digástrico, 5, o músculo esternocleidomastoideo, 6, artéria carótida externa, o 7, a veia retromandibular, o 8, o nervo facial, o 9, o forame mandibular. Então, tudo isso faz limite com a parótida. Então, é importante que a gente delimite bem para a gente saber com relação a essas estruturas. Ainda com relação às parótidas, a inervação ela vai ser simpática, né, que tem a função vasoconstritora, parasimpática, função secretomotora, certo? Simpática pelo plexo carotídeo, parasimpático pelo nervo aurículo-temporal. Com relação à vascularização arterial, vão ser os ramos da carótida externa, o temporal superficial, maxilar e facial, e venosa, a veia retromandibular, formado pela veia facial posterior. Aqui ainda um pouco da anatomia dos submandibulares, certo? Aqui, seria o nervo lingual, 2, o ducto de Varton, 3, músculo miloióideo, e o 4, músculo gênio ióideo. Aqui, bem representados. Com relação ainda ao espaço submandibular, né, com relação ainda à anatomia das glândulas submandibulares, elas vão estar, obviamente, no espaço submandibular. Essas glândulas submandibulares, elas têm cerca de metade do tamanho das parótidas, vão se localizar na região supraioidea, entre o corpo da mandíbula e o músculo iódeo. E aqui temos o ducto de Varton, né, que é o principal, que se origina da superfície inferior da glândula submandibular e vai terminar, né, superiormente lá no frênulo lingual. É importante que a gente destaque esse ducto. Aqui ainda, com relação à anatomia das submandibulares e sublinguais e seus limites, certo? Nós temos aqui a imagem de ressonância. Essa primeira, músculo masseter, segundo, esternocleidomastoideo, 3, corpo posterior do músculo digástrico, o 4, o músculo miloióideo, o 5, hipoglosso, 6, gênio ióide, 7, tonsila inferior da face, o 8, a glândula submandibular, certo? O 9, glândula sublingual, né? O 10, veia jugular interna, por sua vez a externa. Aí o 12, artéria vertebral. E o 13, o ducto submandibular. Aqui, mostrando ainda a imagem de ressonância, com mostrando mais ou menos essas delimitações, certo? Ressonância cortes coronais ponderadas em T1. Aqui, nessa primeira imagem, nós temos o espaço submandibular, aqui delimitado de verde, que fica lateral a esse músculo miloióideo, certo? E na segunda imagem, nós temos o espaço sublingual, aqui bem delimitado, lateral ao complexo gênio ióide e gênio glosso. Com relação ainda às glândulas submandibulares, a vascularização arterial vai ser a partir de artérias lingual e facial, venosa pela veia facial anterior. A inervação simpática e parasimpática, simpática vai se originar do plexo carotídeo, enquanto que a parasimpática vai se originar dos nervos lingual e facial. Com relação ao linfático, ele vai drenar para os linfonodos submandibulares adjacentes, nível 1B. Com relação à anatomia das sublinguais, elas vão estar, obviamente, na região anterior do assoalho da boca, né, acima do miloióideo e lateralmente a gênio glosso. Essas lesões no espaço, tanto submandibular como sublingual, elas vão poder se estender
para o espaço parafaríngeo, por conta de uma comunicação livre entre eles, na margem posterior do miloióide. Então, a gente sempre tem que atentar a essas duas estruturas na hora de procurar a patologia, tanto na sublingual quanto na submandibular, porque eles podem aparecer nos dois locais, por conta dessa comunicação. Ainda falando das sublinguais, a vascularização arterial vai ser a partir de artéria submentoniana e sublingual. A venosa vai estar paralelamente às artérias correspondentes. A inervação vai ser igual das glândulas submandibulares, através do nervo facial. E com relação ao linfático, ele vai drenar os linfonodos submentonianos, nível 1A, e submandibulares, nível 1B. Temos ainda as glândulas salivares menores, né, em uma maior quantidade, porém produz muito menos saliva do que as maiores, como havia falado, são aglomerados submucosos do tecido glandular na cavidade oral, nasal, palato, tonsilas, faringe e laringe supraglótica. Cada uma vai possuir um sistema ductal próprio e, como falei, vai ser responsável por 8 a 10% da produção da saliva. Bom, existem vários métodos de imagem, né, que a gente pode lançar a mão para fazer a análise das glândulas salivares. O primeiro que a gente vai lançar a mão vai ser a ultrassonografia, porém a sensibilidade e a especificidade não vão ser das maiores, né? E aí, por conta disso, a gente, depois de um exame inicial de ultrassom, muitas vezes o paciente vai ter que fazer uma TC ou uma ressonância para delimitar melhor essas lesões. Certo? E temos ainda os métodos de cialografia e de medicina nuclear. A gente vai ver os pormenores desses métodos no decorrer dos casos que a gente vai mostrar a seguir. Bom, caso 1 é de um paciente de 18 anos com dor e edema perimandibular direita. Alguém gostaria de falar sobre esse caso? Oi, Samara. Oi. Oi. A gente tem 2 cortes, né, de tomografia, um axial, outro sagital. Uhum. A gente vê essa imagem com a mesma densidade óssea, né, aparentemente calcificada Eu acredito que se fosse da submandibular seria mais lateral, ou então, não sei, não acho que seja de submandibular, uma calcificação de assim, uma cialoadenite, né? Mas eu não saberia dizer exatamente de qual parte. Eu não sei se é aquele ducto de Wharton, não sei se é assim que fala. Exatamente, Ananda. É aí mesmo que está a calcificação, como você bem falou. No caso aqui, ainda não começou a cialadenite, só seria a cialolitíase, no caso, certo? Bom, a cialolitíase, ela vai acometer, é justamente cálculo que pode ter no interior desse ducto, como a Ananda bem falou, e eles podem se subdividir em submandibulares, em sua maior parte, na maior parte, né, cerca de 80 a 90% dos casos vai ser submandibular, como no caso que a gente acabou de ver, seguida do acometimento parotídeo, cerca de 10 a 20% dos casos, e sublingual, 1 a 7% dos casos. Nessa patologia, a saliva vai ser mais mucoide, viscosa e alcalina. Cerca de 75% dos cálculos eles vão ser únicos, 25% dos cálculos vão ser múltiplos. A tomografia ele vai ser o exame de escolha na detecção dos cálculos intraductais e intraglandulares, e a litíase, trauma, manipulação cirúrgica podem também levar a essa estenose ductal. Então, aqui a gente vê bem a representação, né, do cialólito no interior desse ducto, certo? Que é igual praticamente ao caso que a gente mostrou. E também pode acontecer na glândula submandibular, né, como a gente está vendo aqui, nessa primeira imagem. Bom, outro caso seria de um paciente com dor em hemiface esquerda. Alguém gostaria?
Oi, Samara, deixa eu ver aqui esse Oi. caso. São dois cortes axiais da região da face. É, na primeira, tem uma imagem mais hiperdensa distal, parece ter, não tem um ROI, né, mas parece ter densidade de osso, como se fosse um cálculo, realmente. A, Aí tá mais na topografia, acho que tá um pouco mais baixo do que a sublingual, ou do que submandibular, talvez sublingual, ou submandibular também, mas a parte mais distal, à esquerda. Na segunda, com contraste, e aí dá para ver que tem um realce discreto da submandibular esquerda e um aumento de volume. Acho que é isso, comparando com o contralateral, submandibular está mais arredondada e realçando um pouquinho mais, com volume maior. Acho que é isso. Exatamente, Débora. Obrigada pela participação. É isso mesmo que a Débora falou. Nós temos aqui um caso de cialadenite, certo? Que pode ser subdivididas em várias classificações. Uma delas é com relação à infecção. Elas podem ser infecciosas ou não infecciosas. Nas infecciosas, geralmente vão ser virais ou bacterianas, secundárias a alguma cárie, algum trauma penetrante, obstrução por cálculo, ou uso de drogas endovenosas. Nesse caso anterior foi por conta de um cálculo, né? Mas na maior parte das vezes não vai ser nem por isso. Temos causas não infecciosas, né? Que são surgem por doenças autoimunes ou sarcoidose, como a gente vai ver mais na frente. Temos a classificação de agudas ou crônicas, temos as unilaterais, com obstrução ductal ou infecção bacteriana, e as bilaterais, principalmente provocadas por infecções virais e condições inflamatórias decorrentes de doenças autoimunes. Temos aqui outro caso, paciente de sexo masculino, 35 anos, com edema facial e cervical à esquerda há 4 dias. Opa, bom dia. Bom dia. Certo. Aqui a gente tem um corte axial e coronal de janela de partes moles com contraste, né? Contraste. Certo. O que eu vejo na topografia da parótida esquerda, a gente vê que tem como se fosse uma massa, né? Eu infiro até pelo contexto da aula, seja uma dilatação da própria parótida. Ela está heterogênea, de atuação heterogênea, né? Tem umas margens um pouco, assim, um pouco não, né? Margens, assim, definidas. Parece ter uma densificação de partes moles ao redor, né? Circunjacente. A gente vê também aumento dos linfonodos nessa parte mais posterior, né? Cervical mais profundo, somente no axial. E não parece estar também querendo, assim, tá mais para um comportamento exofítico, né? Não vejo comprimindo de forma, assim, comprimindo nenhuma estrutura, mas também não consigo dizer direito pela imagem estática, né? Mas, assim, no contexto da aula, penso já numa parotidite aguda, algo nesse perfil. Certo, Gisele, obrigada pela participação. Tamara, você tá no mudo? Eita, desculpa. Bom, é isso mesmo, como a Gisele falou, certo? Nós temos aqui um caso de cialadenite aguda, ela descreveu direitinho as lesões, certo? Aqui
Nesses casos, nós temos a clínica de dor e edema da glândula salivar afetada, como aconteceu no nosso paciente, mostrado agora há pouco, além de hiperemia local e drenagem purulenta, uma possível drenagem purulenta. As causas vão ser reação inflamatória bucal, compressão por tumores adjacentes, cialólito também intracanalicular. Podem ser provocados por infecções virais, como no caso da cachumba, né, pelo paramyxovírus, além do citomegalovírus ou Epstein-Barr. No caso de infecção bacteriana, tem vários germes causadores, mas os principais são o Staphylococcus aureus, o Streptococcus pneumoniae e o M. catarrhalis. Com relação à imagem, na ultrassonografia, nós vamos ter um aumento volumétrico da glândula, certo? Além de redução da ecogenicidade, podendo ter o aumento do fluxo sanguíneo quando a gente coloca o Doppler. Na tomografia, por sua vez, a imagem da cialadenite, ela vai aparecer como uma atenuação da glândula salivar, que tende a estar aumentada nas imagens sem contraste e tem um realce difuso do tecido glandular por meio de contraste. E na ressonância, por sua vez, pode haver alterações edematosas difusas das glândulas com um alto sinal em T2. Aqui nós temos 3 imagens, certo? A primeira é um corte transversal de ultrassom, que mostra o aumento das glândulas submandibulares bilateralmente, mostrando aqui por essas setinhas. Nessa segunda imagem, a gente tem a redução difusa da ecogenicidade da glândula, né, com os contornos lobulados, pela essa imagem de ultrassom, e aqui o Doppler com aumento expressivo do fluxo tecidual, mostrando bem aqui um caso típico de cialadenite pela ultrassom. Bom, o próximo caso, certo? Sexo feminino, 65 anos, com edema doloroso de repetição na mandíbula esquerda, e já é o 7º episódio nos últimos 2 anos. Oi, Samara. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia. Então, nós temos 3 imagens de tomografia no corte axial, certo? Uhum. Se eu não me engano, essa mais para baixo, ela tem contraste, tá? E aí a gente vê um edema importante em glândula parótida esquerda. E aí a gente vê uma imagem ovalada, bem delimitada, provavelmente densidade óssea, porque na janela óssea aí a gente vê ela praticamente no mesmo tom do osso, certo? E aí ela está provocando uma dilatação a montante do ducto de Stensen, né? No contraste, eu vejo que há um realce heterogêneo, com áreas de hipodensidade no centro da parótida, não sei. E aí, pelo achado de imagem, pode ser uma cialadenite também, da parótida, da glândula parótida, né? Certo, Carol. Muito bem. Obrigada pela participação. É isso mesmo, é um outro caso, sendo que dessa vez é um caso crônico, né, de cialadenite. O paciente já teve vários episódios agudos e agora se tornou crônico com o passar do tempo, já está no 2º ano, né? E aí ele geralmente vai acometer as parótidas nos adultos, tem uma etiologia multifatorial, certo? A clínica vai ser episódios de cialadenite de repetição, como aconteceu nesse paciente, ou então aumento glandular lentamente progressivo, certo? Com o passar dos anos. É uma doença de tratamento clínico, porém o tratamento cirúrgico ele vai ser reservado para os casos de sintomas refratários. No exame de imagem, ele vai ter uma aparência bem variável, vai depender da duração e da gravidade
desses casos. Na ultrassom vão aparecer alterações que tendem a ser mais brandas, com ecotextura glandular bem heterogênea. Na tomografia, pode haver um aumento grave da glândula, como a gente viu no exame anterior, e na ressonância pode haver o sinal glandular, que tende a se tornar heterogêneo em T1 e em T2. Um outro casinho, paciente de sexo masculino, de 55 anos, com quadro de ceratoconjuntivite e disfagia. Oi, Samara. Oi, Yuri. Tá, a gente tem aqui ressonância no corte coronal axial, aí nas glândulas salivares a gente tem nas duas, simetricamente, um padrão meio de faveolamento em T2. Não vê formação expansiva, não vê, também acho que está preservado, mas junto com a história, né, de ceratoconjuntivite e disfagia, tem que pensar em Sjögren, né? Acho que seria Exatamente. isso. Isso mesmo, Yuri. A gente vê aí nessas glândulas parótidas, como você falou, né? Um padrão bem heterogêneo, padrão do tipo favo de mel, bem típico dessa patologia, principalmente quando a gente correlaciona com a clínica desse paciente. Bom, é um caso realmente síndrome de Sjögren, como o Yuri bem falou, que é uma doença autoimune que afeta as glândulas exócrinas, as salivares e as lacrimais, por exemplo. Causa serostomia, xeroftalmia, resultando no aumento dessas glândulas afetadas. Tem a predileção pelo sexo feminino, né, em 90% dos casos, na quinta, sexta década de vida, principalmente. A glândula parótida é a mais afetada, né, como no caso da nossa paciente, cerca de 85% dos casos vai ser a glândula parótida. A clínica, ceratoconjuntivite, disfagia, dificuldade para falar. O diagnóstico vai ser por meio da clínica, né, biópsia das glândulas salivares menores do lábio, detecção dos autoanticorpos. Então, os exames de imagem fariam aí não o diagnóstico definitivo, mas como um método complementar de análise das glândulas salivares. Com relação à imagem na síndrome de Sjögren, nós temos a ultrassom, né, com ecotextura heterogênea da glândula, com focos ovalados e hipoecóicos, que podem representar o processo inflamatório ou então áreas císticas. No Doppler, vai ter um aumento difuso da vascularização, como a gente vê aqui nessas imagens. Na TC, vai ser bem inespecífico, a glândula pode estar ou não aumentada, exibir ou não nódulos ou calcificações pontiformes. E na ressonância, em T2, vai haver um padrão em favo de mel, do parênquima, como a gente viu. Certo? Então, nessas imagens, a gente tem aqui uma ultrassom da glândula parótida com um tecido heterogêneo, com diminutos focos aqui hipoecogênicos, como a gente vê. Nessa outra imagem, o Doppler, com grande parte dessa vascularização, né, exibindo a grande vascularização que vai representar aqui o processo inflamatório. Um outro caso, paciente de 55 anos, fez um tratamento radioterápico há 2 meses. Samara, Oi. bom, aí a gente tem uma TC, né, pós-contraste, cortes axiais, um mais inferior e um corte mais superior, e aí a gente consegue visualizar uma redução volumétrica tanto das submandibulares como das parótidas, que se encontram também com realce heterogêneo, a meio de contraste. E aí, nesse contexto do paciente que fez tratamento radioterápico, e a gente vê isso até com uma certa frequência quando roda lá na Santa Casa, a gente acaba tendo que pensar em alteração pós-actínica mesmo, né? Não vejo lesões expansivas, nem outros achados que chamem a atenção. É mais essa redução volumétrica e a heterogeneidade da glândula. Então, pensar em alteração pós-actínica nesse contexto que você forneceu, no caso.
Isso mesmo, Marina, obrigada pela participação. É isso que a Marina disse, né? A cialadenite induzida por radiação ou pós-actínica, que é uma reação adversa rara, porém, em ambientes onde há muitos pacientes com esse tratamento, a gente vê bastante. Então, vai ser a partir de radioterapia ou uso de iodo radioativo como as principais causas. Na fase aguda, a gente vai poder ver o edema e obstrução de pequenos vasos. Na ultrassom, glândulas aumentadas de volume com aspecto anecoico. PCI e ressonância pode haver um aumento volumétrico com realce mais intenso pelo contraste. Na fase tardia, nós vamos ver as dimensões reduzidas e heterogeneidade à ultrassom, como aconteceu no nosso paciente, né? Dimensões reduzidas das glândulas. Um outro caso de um homem de 43 anos, histórico de paralisia facial e dor ocular, apresentando dor em topografia parotídea. Opa, Samara, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Temos aqui um corte axial de TC, né? TC com contraste. O que dá para observar é que tem um aumento do volume parotídeo bilateral. E a parótida, inclusive, com um aspecto meio heterogêneo. Tem algumas áreas meio que nodulares no seu interior. E aí, assim, nesse contexto, né, paciente com esse quadro de histórico de paralisia, nessa topografia, correlacionando com o quadro, tem até uma síndrome relacionada a isso, né, com a sarcoidose. Mas, que aí, no caso, teria, assim, maior relação, né? Seria esse aumento com a paralisia, que estaria relacionado com a sarcoidose. Eu acho que é síndrome de Herzog. E aí poderia ser o caso em questão, né? Mas essas nodulações no interior relacionadas aos linfonodos intraparotídeos mesmo, captando mais. Isso mesmo, Caio. Obrigada pela participação. É isso que o Caio falou, né, o caso de sarcoidose. Os dados clínicos, né, como foi falado, são fundamentais para esse caso, né, a gente tem um quadro clínico bem específico, então vai ajudar muito no nosso diagnóstico. Então, vai haver um aumento doloroso da parótida, como nesse caso que foi visto, que é visto em 30% dos pacientes. O edema vai ser geralmente bilateral, em 80%, cerca de 80% dos casos. E como o Caio falou, né, existe uma síndrome que a gente pode lançar mão das características para suspeitar desses casos. Síndrome de Herzog, que tem o aumento parotídeo, né, a paralisia facial como manifestação neurológica mais comum da sarcoidose, como aconteceu no nosso paciente, e o uveíte anterior. Então, quando a gente vê essas três características, a gente lembra desse caso de sarcoidose. Os achados de imagem vão ser bem específicos, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer bem a clínica do paciente nesse caso. E aí vai ter o aumento glandular e aumento dos linfonodos. E pode haver o aparecimento de linfonodos intraparotídeos. Um outro caso, paciente do sexo feminino, 50 anos, com sintomas respiratórios crônicos, Bar positivo, tem dor e edema em hemiface esquerda. São cortes de tomografia, né? 2 axiais, um sem, um com contraste, e acho que esse coronal é o pós-contraste. Um pouco na dúvida, mas acho que é o pós-contraste, coronal. E aí, na região da parótida esquerda, no sem contraste, a gente vê um aumento volumétrico
dela, comparado com o contralateral. Tem um pequeno, tá com uma certa heterogeneidade, tem um pequeno foco hipodenso, dois, na verdade, dois foquinhos hipodensos ovalados na região da parótida esquerda. Acho que nada mais me chama tanta atenção no sem contraste, não. Quando vai para a fase pós-contraste, esses focos hipodensos, eles se tornam mais evidentes, né? E aparecem outros que são mais visíveis, mostrando realmente o aumento volumétrico, um realce com contraste mais heterogêneo, com a presença desses focos ovalados, bem delimitados, mais hipodensos. Isso E mesmo, aí, Débora. no coronal é a mesma coisa, o mesmo achado, né? Um aumento volumétrico da parótida com um realce heterogêneo e focos hipodensos. E com o bar positivo, né? Assim, falar a favor de serem microabscessos, alguns abscessos. No bar positivo, poderia pensar na tuberculose, mas porque já deu a informação também no caso clínico. Acho que é isso. Isso mesmo, Débora, obrigada pela participação. Isso que a Débora falou, né, que é um caso realmente de tuberculose. Tem acometimento glandular. O acometimento glandular, ele vai ser bastante incomum, né, a gente vai ter um quadro clínico bem floreado e o acometimento glandular muitas vezes nem ocorre. Geralmente, quando ocorre, é secundária a alguma infecção tonsilar. O envolvimento da glândula salivar, como eu falei, vai ser raro, mais frequentemente afeta a glândula parótida, como nesse caso mostrado, né, em 70% dos casos, devido à presença de linfonodos intraglandulares. Então, a apresentação ela pode ser aguda, né, cialadenite com formação de abscessos, como nesse caso em questão, ou então pode ser crônica, podendo simular até mesmo uma neoplasia. Tá acabando, certo? Mais um casinho, paciente de sexo feminino, 72 anos, tem um quadro de aparecimento de fístulas cutâneas na região cervical, submandibular, pré-auricular e temporal. No artigo é principalmente à direita. Boa tarde. Tá bom, vamos lá. Olá. Bom, nós temos aí um corte axial, tá? No TC, janela de partes moles, presumo que seja pós-contraste, tá? Onde a gente vê, primeiro, uma simetria das glândulas parótidas, né? À direita ela tá maior, tá certo? À custa de uma imagem nodular, que causa um tênue rechaço nas estruturas adjacentes, tá? Principalmente masseter, como também tem um realce, acho que homogêneo, tá bom? Pode-se dizer talvez homogêneo, tá? Que no contexto da aula, né? Se não tivesse esse contexto, eu presumiria algo neoplásico, porém no contexto da aula eu diria de algo mais granulomatoso, tá bom? E junto aí com essas histórias, né, de aparecimento de fístulas cutâneas, talvez tenha estrobilizado, né, ser exteriorizado essas lesões, tá bom? Certo, Leandro, obricada pela participação. Essa descrição mesmo, como o Leandro falou, né? Esse seria um caso de actinomicose, certo? Que é uma infecção bacteriana rara causada pelo micro-organismo do gênero Actinomyces. Vai poder apresentar-se em três diferentes localizações: cérvico-facial, abdômeno pélvica e pulmonar, porém, a mais comum vai ser justamente a cérvico-facial, que pode acometer regiões perimandibular, látero cervical, glândulas salivares principalmente maiores, o assoalho da boca, o espaço parafaríngeo e a maxila superior. Os fatores predisponentes
Obviamente, podem acontecer por conta de uma exodontia prévia, presença de cárie, presença de cistos de origem inflamatória ou até mesmo ingestão de corpos estranhos. Na ultrassom, esses casos de actinomicose vai poder ser visto linfonodos reacionais nas estruturas analisadas, e na TC pode haver, como no caso que a gente mostrou, aumento de volume de tecidos moles, e apesar de não ser conclusiva para o diagnóstico, vai contribuir para descartar diagnósticos diferenciais, como tumores ou até mesmo outros tipos de infecções. Aqui o último caso, paciente de sexo masculino, 40 anos, hiperlipidêmico e diabético com edema facial bilateral. Certo. Nesse caso, a gente vê na tomografia corte axial sem contraste. E aí, o que chama mais atenção é essa dilatação bilateral, né, das glândulas parótidas. E dilatação, assim, né, um leve aumento difuso, né, não aumento como alguns casos anteriores, um leve aumento difuso e uma hipodensidade, né, das glândulas, que, principalmente nesse contexto do paciente hiperlipidêmico, né, a gente já pensa numa substituição gordurosa. E aí, eu acho que nesse caso é isso, né, aquela cialose, né, é isso. Isso mesmo, Gisele, obrigada pela participação. É um caso realmente de cialose, certo? Que vai ser um aumento benigno das glândulas salivares maiores, não é neoplásico e nem inflamatório. Entre as causas vai haver o diabetes, hiperlipidemia, né, com lipossubstituição, como a Gisele bem falou nesse caso, além de obesidade, doença hepática ou tireoidiana, e até mesmo condições fisiológicas como lactação, pode ser uma das causas da cialose, além de jejum, medicações como diuréticos e também exposição a metais pesados, certo? Geralmente vai ter um acometimento bilateral, como no caso que a gente acabou de falar, e os achados de imagem, como a gente viu agora, vão ser infiltração gordurosa difusa e aumento da glândula. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, certo? Obrigada pela atenção, pela participação de todos. E é isso. Parabéns, Samara. Boa apresentação, viu? Obrigada, professor. Bem ilustrada, bons casos. A parte anatômica do PN inicial muito didática, bem boa. Só em relação à cialose como etilismo também, né? Bem comum no nosso meio, acrescentar nas causas lá. Outra coisa interessante que a gente tem que lembrar é do diferencial com Sjögren, que pode ser bilateral também, pode confundir com Sjögren, o cistos linfoepiteliais benignos, né, do HIV. Às vezes o paciente que tem HIV não tem a síndrome, né, de AIDS, mas assim, às vezes ele está assintomático, mas tem cistos parotídeos, né, cistos benignos, lesões linfoepiteliais benignas da parótide. Sim, pode confundir com Sjögren. Inclusive, eu tinha colocado um caso de HIV, eu acabei tirando, entre outros casos, por conta do tempo, mas... Sim, só para lembrar, né, que pode confundir. Ele pode ser unilateral, mas pode ser bilateral, pode confundir com Sjögren, né. Outra coisa que também pode confundir, se for bilateral, é mais raro, mas pode ser pode confundir com cialadenite, né, o linfoma também, né, só lembrar, se for uma coisa que for mais progressiva, que não responde ao tratamento, pensar que pode ser um linfoma também, que é mais difuso o acometimento, né? Então, sempre lembrar cialadenite viral, sarcoidose, se tiver cisto, né, Sjögren, HIV, e o negócio não melhora, pensar em linfoma também. Beleza, muito boa a participação aí do pessoal, acertou tudo aí. Obrigada, Parabéns, pessoal, pela participação, pela forma que descreveram, pela ponderação da formulação de hipótese diagnóstica, porque já tinha uma história também, né? Eu achei
Em algum momento a Débora fez isso, o Caio também, né, baseado na história. Esse caso aí da actinomicose, né, um caso difícil, né, é uma lesão bem nodular. Como também você pensar em tuberculose, tem que ter uma história muito típica. Parabéns, Samara, foi bem bacana a tua apresentação, você estudou, a didática é boa, a apresentação visual também bem interessante, tá? Eu achei legal, assim, não tem nada a ver com a aula, mas você começou falando do Maceté, depois veio para Macete, depois foi para Maceteres, depois Macete, é interessante isso, né? Porque o correto é Maceté, mas, como diz o outro, dói nos ouvidos, né? A gente é acostumado a falar Macete, mas é ureté, da mesma forma que é cateté, não é catéter, né? Enfim, nada a ver com a aula, né? Mas eu vi que você ficou nessa crise aí de pronúncia, e eu lembrei também de algo que eu vejo, puxa vida, deixa Macete e acabou-se, né? Mas parabéns aí, viu? A forma que você apresentou, a anatomia, depois começou a apresentar as patologias, ficou bem boa. Parabéns aí, que seja um estímulo aí para todo mundo.